Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a aula, aquele recado que você já conhece. Se você está assistindo às nossas aulas pela TV ou pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para vocês fazerem em casa. Você vai à escola, pega a atividade, leva para casa, faz e depois retorna as atividades lá para a escola. Fazer as atividades é muito importante, porque além de você aumentar o seu conhecimento, é uma forma de você também se autoavaliar, de você perceber se você realmente está compreendendo aquilo que nós estamos transmitindo para vocês aqui no Aula Paraná. Se você é daquele aluno que tem acesso ao Classroom, não esqueça de fazer a atividade obrigatória para também, além de aumentar o seu conhecimento, você garantir a sua presença. E gosto sempre de lembrá-los, é para fazer as atividades de todas as disciplinas, não somente de língua portuguesa ou daquelas disciplinas que vocês mais gostam. Tem que fazer de todas as disciplinas, certo? Dado o recado, vamos aos nossos objetivos de hoje. Lembram que na aula anterior nós falávamos do Gregório de Matos? Hoje a gente vai rever aquilo que nós falamos do Gregório de Matos. Nós vamos ler e interpretar um poema dele, mas não vai ser aquele mesmo poema reflexivo. Hoje a gente vai ver um outro. Inferir uma informação implícita no texto, ou seja, aquela que não aparece no texto. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma palavra ou expressão e também identificar o tema de um texto. Começando com o nosso quiz, eu tenho a linguagem, o e a são características da literatura barroca. Eu vou dar um tempinho para vocês preencherem esses espaços com as nossas opções aqui e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram preencher? Lembraram um pouquinho aí do que nós falávamos sobre a literatura barroca? Será que vocês conseguiram preencher tudo? Como que é a linguagem da literatura barroca? Na aula passada a gente falou bastante sobre isso. Não é uma linguagem rebuscada? Então, se ela é uma linguagem rebuscada, o que eu vou fazer? Já vou excluir aqui a letra B e também a letra D. Vou ficar entre a letra A e a letra C. Agora, o que eu tenho ali também, que é bem marcante na literatura barroca, que nós falávamos sobre isso na aula passada, é aquele jogo de ideias. Lembram disso? Jogo de ideias? E quando eu tenho jogo de ideias dentro, certo? Dentro ali das figuras de linguagem, o que eu tenho? Eu tenho um paradoxo. Lembram? Um paradoxo. Continuando, eu tenho também uma coisa bem marcante, uma outra figura de linguagem. Lembram da aula passada que tinha até um exercício para vocês retirarem essa figura de linguagem? Qual era a figura? Antítese. Resposta correta, letra C. Então, a linguagem rebuscada, o paradoxo e a antítese são características da literatura barroca. Sempre bom lembrar quais são as características. Lembrando sobre o Gregório de Matos, que ele era filho de senhor de engenho, foi para Portugal, ficou em Portugal durante muito tempo e depois retornou para o Brasil. Lembrando, ele ficou em Portugal durante muito tempo, mas ele é um autor brasileiro. E ele é um autor brasileiro conhecido como o quê? Como Boca do Inferno. Então, ó, aquilo que nós falamos na aula passada. Gregório de Matos, Boca do Inferno.
vou fazer essa relação. Mas por que é conhecido como Boca do Inferno? Só porque alguém deu esse apelido para ele? Não, ele ficou conhecido por isso por conta da sua poesia erótica e também das suas sátiras, certo? Então, por isso que ele foi conhecido também como Boca do Inferno. Até na aula passada eu indiquei para vocês um livro da Ana Miranda chamado Boca do Inferno. Lembrando que a lírica de Gregório de Matos, ela pode ser reflexiva, amorosa e sacra. Então, reflexiva, amorosa e sacra, relembrando que sacra vai ter a ver ali com religião, não esqueçam disso, certo? A reflexiva fica fácil e a amorosa também fica fácil para a gente lembrar. Mas a sacra, então fazer essa relação, sacra com religião, para vocês não esquecerem. E por falar em essa lírica sacra, eu trouxe para vocês também um vídeo, só que agora de um poema religioso do Gregório de Matos. Então, nós vamos ouvir o poema do Gregório de Matos. Então, vamos acompanhar. Oi, pessoal! Estamos aqui, mais uma vez, nessa Igreja do Rosário, na cidade de Curitiba. Hoje, sentado aqui, nessa escadaria, com essa moldura maravilhosa que nos remete ao barroco. E nada melhor do que estar sentado em frente a uma igreja para nós falarmos de pecado. E é sobre pecado que Gregório de Matos vai escrever. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Se basta vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Gregório de Matos. E então, gostaram do poema de Gregório de Matos? Viram como ele trata bastante da religião e até mesmo o cenário em que foi gravado aqui no Largo da Ordem, na cidade de Curitiba, lá na Igreja do Rosário. Então, não sei se vocês perceberam que na entrada da igreja tinha ali uns desenhos, alguns trabalhos que nos remete a quê? Nos remete ao barroco, certo? Então, por isso foi gravado ali na Igreja do Rosário. E, para nós continuarmos, eu trouxe para vocês uma leitura de imagem. Lembra que na aula passada nós falamos de leitura de imagem? Hoje nós vamos falar um pouco mais de leitura de imagem e já vão se preparando, porque é claro que existe um motivo para a gente estar falando tanto de leitura de imagem, certo? Trouxe aqui uma imagem digital. Na aula passada eu trouxe para vocês o quê? Uma fotografia, e depois algumas pinturas. E agora eu trouxe uma imagem digital. A imagem digital é da artista Sabrina Dias Soares. E eu tenho aqui também o arroba dela, caso vocês gostem, para vocês acompanharem essas obras digitais que são bem interessantes. O que eu consigo perceber nessa obra digital? O que me chama a atenção? O que eu tenho? Por que será essa obra digital aqui? O que será que essa imagem passa de representação? Por isso, nós temos a nossa primeira atividade. Como podemos relacionar a arte de Sabrina com o poema de Gregório de Matos? Esse que vocês ouviram, esse religioso que vocês ouviram. Já vou dar uma dica, da ovelha desgarrada. Vou dar um tempinho para vocês analisarem a imagem, lembrarem do poema de Gregório de Matos, escreverem aí no caderno de vocês e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram relacionar com o poema de Gregório de Matos, aquele poema sacro, a parte religiosa? Vocês conseguiram perceber o que será que essa imagem tem a ver? E já vou dar uma dica para vocês. Quando eu fiz a solicitação para Sabrina, para que ela produzisse, né, essa imagem digital, ela já sabia de qual poema ela queria transmitir. Então, qual era a interpretação dela com relação ao poema? Esse poema que nós ouvimos. Claro que se trata de uma resposta pessoal, né? Por quê? Porque você vai lembrar de algumas coisas do poema, você vai enxergar algumas coisas na imagem que outras pessoas podem não enxergar. Por quê? Porque uma coisa ou outra pode chamar mais atenção para uma pessoa e depois outra coisa mais atenção para outra pessoa. Mas, como tenho o contato dela, perguntei para ela: por que essa imagem? O que você pensou quando você produziu esse trabalho seu? Ela disse a seguinte coisa: tentei trazer a ideia da ovelha desgarrada, que seria o pecador, com o peso, que seria o peso do pecado, e a luz, que significaria o perdão de Deus. Fiz silhuetas do outro lado, como se representasse o lado contrário do pecador. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, vou trazer a imagem maior aqui para vocês. Será que vocês perceberam que eu tenho aqui essa pessoa com um peso no pescoço? Olha só esse peso, que interessante, significando ali o peso do pecado. E percebam como ele está separado, né? Ali trazendo essa ideia de ovelha desgarrada. E eu tenho também um trabalho bem bacana de iluminação. Olha só, aqui eu tenho um trabalho com as cores escuras. Aqui eu já tenho um trabalho com as cores mais claras. Então é assim que a Sabrina interpretou esse poema do Gregório de Matos. Interessante quando a gente começa a perceber o que o próprio autor diz, né? O pecador com o peso, que seria o peso do pecado, e a luz, olha só, a luz que está trazendo aqui, que significaria o perdão de Deus. Muito bacana essa interpretação dela, e é mais bacana ainda quando a gente percebe que é a própria pessoa que fez, dizendo aquilo que ela transmitiu ali no desenho. E agora nós vamos fazer a leitura do poema. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha como tem a ver aquela imagem, né? Falando ali do pecado e também do perdão. Se basta a vos irar tanto um pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história? Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Olha que lindo esse soneto do Gregório de Matos, falando aí desse perdão, desse arrependimento. E o eu lírico, ele sabe que pecou. Então, ele já começa dizendo que pecou, mas ele está em busca ali do quê? Do perdão. Nossa atividade é para relermos a última estrofe. Então, nós vamos reler a última estrofe e dizer como podemos compreender o último verso. Então, eu vou reler a estrofe completa, mas eu vou prestar bastante atenção nesse último verso. Vou dar um tempo para você fazer isso aí no seu caderno e eu já volto.
Então, releram a estrofe, prestaram bastante atenção ali no último verso. Então, só para a gente reler. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Como assim? Perder na vossa ovelha a vossa glória. Vossa ovelha. Quem é essa vossa ovelha? Certo? Então, trouxe para vocês aqui. É possível compreender que o eu lírico se compromete com arrependimento, ou seja, que a glória do Senhor não ficará perdida. Calma, professor, não entendi nada do que você disse. Então, vamos voltar. Olha só. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Já diz ali que ele é uma ovelha desgarrada, então hoje eu vou entender essa ovelha desgarrada como um pecador, certo? Então eu tenho ali o pecador. Então, ó, o eu lírico, né, se compromete com o arrependimento. Ele sabe que ele pecou. Ele é a ovelha desgarrada. Ele não diz, talvez eu seja. Não, ele diz, eu sou a ovelha desgarrada. Então ele sabe que pecou de alguma forma. Qual pecado a gente não sabe, mas ele sabe que pecou. E depois diz aqui, cobrai-a. Cobrai-a. Cobrar quem? Quem que tem que cobrar? Cobrar a ovelha desgarrada. É isso que nós temos que pensar. E depois, não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, não queira, né, perder em mim ali, no eu lírico, não queira perder em mim a vossa glória. Por quê? Porque eu sei que eu estou arrependido, mas a glória do Senhor não ficará perdida. Por quê? Porque por mais que eu seja ali o pecador, então eu tenho esse eu lírico, o pecador, a ovelha desgarrada, por mais que ele tenha consciência disso, ele se compromete com arrependimento, dizendo que a glória não vai ficar perdida. Ele vai realmente se arrepender daquilo que ele fez. Conseguiram agora, então, perceber tudo isso? E vamos lembrar, então, da imagem feita pela Sabrina, que tinha, lembram? Vou até trazer aqui para vocês novamente, que eu tinha o quê? Eu tenho essa ovelha desgarrada que peca, lembrando ali o peso, certo? Que peca, mas eu tenho também a luz, e essa luz, ela indica o quê? Esse perdão. Então, que a glória não vai ser perdida, certo? Continuando, releia o verso. A abrandar-vos sobeja um só gemido. O termo em destaque possui sentido de, letra A, ser apenas um pecador. Letra B, pedido de desculpas. Letra C, ser mais do que suficiente. Ou letra D, ser insuficiente. Vamos tentar entender ali pelo texto. Olha só. Abrandar-vos sobeja um só gemido. Então, o sobeja é um pecador só, um só gemido? Ser pecador, um só gemido? Parece que não está combinando muito. Abrandar-vos, peço desculpas, um só gemido. Será que está dando certo isso? Né? Eu peço desculpas com um só gemido? Então, a gente já pode começar a ficar na dúvida. Ser mais do que suficiente. Então, um só gemido é mais do que suficiente ou um só gemido é insuficiente? Então, o que será que esse sobeja? Porque sobeja é uma palavra que a gente não tem o hábito de utilizar no nosso dia a dia, pelo menos eu não tenho esse hábito de fazer o uso dessa palavra no dia a dia. Caso você tenha ficado com dúvida, quer dizer ser mais do que suficiente, ou seja, um só gemido é mais do que suficiente, certo? Então, para nós lembrarmos o que nós vimos hoje. Gregório de Matos é um dos mais importantes autores brasileiros. Lembram lá no início e também na aula anterior, falei para vocês, Gregório de Matos, ele passou muito tempo em Portugal, viveu lá 32 anos em Portugal, mas eu não posso esquecer que Gregório de Matos é um autor brasileiro e também ele é conhecido como Boca do Inferno. Por que ele é conhecido como Boca do Inferno? Porque ele tem ali a poesia erótica, certo? E as sátiras que ele
produziu, por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno. A lírica sacra, lembrando que sacra tem relação com religião, então você vai fazer a conexão, sacra, religião, certo? A lírica sacra de Gregório de Matos demonstra a culpa e o arrependimento do sujeito lírico. Nos poemas religiosos do autor, encontramos referência à insignificância do ser humano perante Deus. Então, eu tenho ali a insignificância desse ser humano perante Deus, certo? Para vocês conhecerem, deixo novamente o domíniopublico.gov.br, que vocês vão encontrar ali inúmeros sonetos do Gregório de Matos, não só do Gregório de Matos, como outros também, e deixo uma obra chamada Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, que quando nós retornarmos para a escola, possivelmente a sua escola tem essa obra na biblioteca, certo? Por hoje eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!